Mesmo hesitando muito em escrever e contar histórias, eu jamais havia transcrito o caso que eu vou narrar. Durante muitos anos, evitei comentar o ocorrido comigo, com medo de que isso trouxesse novamente à minha memória os fatos acontecidos naquela noite. Apenas a minha família sabe o que aconteceu, e agora eu irei contar a vocês algo que quase me fez cair duro de medo. Lá pelo início da década de 90, minha prima, na época com 17 anos, foi vítima de uma tentativa de assalto. Ela estava andando de bicicleta, atravessando o parque da cidade para ir até a casa de ração comprar comida para o gato da família, quando foi abordada por 3 homens. Na verdade, abordada é uma força de expressão. Ela foi puxada pelos cabelos e derrubada da bicicleta. Na queda, machucou a perna e teve dificuldade para se levantar. Ao ameaçar correr, foi derrubada novamente e esfaqueada. Os ladrões levaram a bicicleta, todo o dinheiro que ela tinha no bolso. Os ladrões levaram a bicicleta, todo o dinheiro que ela tinha no bolso e a deixaram lá para morrer. Foi terrível vivenciar esse acontecimento. Eu tinha 19 anos naquela época. Eu nutria uma amizade fortíssima pela minha prima Helena. A família inteira ficou bastante abalada. Não era para uma menina tão jovem e bonita perder a vida dessa maneira. E por um motivo tão banal, é algo capaz de destruir a vida da família e também de todos ao redor. Apenas um dos ladrões foi pego. Eles eram usuários de drogas. Estavam ali apenas esperando alguém passar para aproveitar a grande oportunidade para cometer o roubo. Infelizmente, a minha pobre prima estava no lugar errado e na hora errada. O ladrão que foi preso contou que ela foi morta para que não gritasse por ajuda, já que o parque não estava totalmente deserto. Havia pessoas fazendo exercícios ao redor, várias outras andando de bicicleta e pessoas também jogando futebol nas quadras de esportes da praça. Ele ainda disse que a culpa havia sido dela mesma. Quem mandou ela querer correr e gritar? Demorou um tempo para a família se recuperar. As lembranças dela, suas brincadeiras e o seu espírito feliz e divertido faziam muita falta a todos. Os pais dela, a minha tia e o meu tio nunca mais foram os mesmos. Essa dor nunca desapareceu do olhar deles. Mesmo depois de muitos anos, a gente ainda conseguia perceber que alguma coisa na feição deles mudou para sempre. Eles perderam todo o brilho. Os olhos deles pareciam sem expressão, sem cor e sem vida. Até hoje, algum tempo depois do funeral, eu ainda custei a acreditar que ela havia ido embora. Eu visitava o túmulo dela quase todos os dias e ficava lá conversando com ela durante horas. Na minha mente, eu acreditava que ela deveria estar se sentindo só, ali naquele lugar deserto e sem companhia, sem ninguém para conversar. Eu ficava indo lá para fazê-la se acostumar com aquele lugar e para que ela não pudesse sentir um choque muito grande. Sei que isso parece loucura, mas fez com que eu me sentisse bem e que aceitasse melhor a ideia da morte dela. Aos poucos, fui me acostumando até que um dia não senti mais a necessidade de ir até lá. Continuava sentindo falta da minha prima, mas o meu coração não pedia mais para que eu continuasse fazendo aquelas visitas. No primeiro dia que passei sem ir até lá, me senti um pouco mal, triste, como se tivesse deixado ela esperando em vão. Como se eu devesse a ela essas visitas e aquelas, entre aspas, conversas. À noite, dormia em minha casa, a mesma casa que hoje eu habito com a minha mulher e meus 2 filhos. Quando despertei, ouvindo o barulho dos carros que passavam numa avenida próxima, olhei para o relógio e vi que ainda era madrugada. Estava com o pensamento totalmente direcionado a Helena e me sentindo culpado por não ter ido até lá conversar com ela. Havia perdido totalmente o meu sono. Tentei ler um livro para ver se o sono voltava,
mas não conseguia me concentrar em nada, apenas no pensamento de que ela estava lá, se sentindo sozinha e triste. Fiquei deitado de bruços, apenas ouvindo o ruído esporádico dos carros que transitavam na madrugada. Era uma madrugada de muito calor, eu me lembro. Eu dormia numa cama de abrir, posta na sala de entrada da minha casa, pois estávamos recebendo a visita dos meus avós, e eles estavam ocupando meu quarto. Eu estava bem desconfortável, primeiro por estar dormindo em uma cama diferente da qual estava acostumado, e segundo porque estava bem próximo à janela que dava para a rua. Além do barulho do motor dos carros, havia luminosidade da rua, que nem a grossa cortina conseguia neutralizar. Por fim, a figura da Helena não saía da minha cabeça. Deitado naquela posição e descoberto, de repente, senti duas mãos fortes segurarem os meus tornozelos. Pareciam muito fortes e completamente geladas. Mãos ásperas e pareciam ser bastante grossas. O susto inicial se transformou em pânico quando senti nitidamente um dedo igualmente gelado subindo por minhas costas, como numa massagem horripilante. Pela sensação de medo e impotência, meu coração parecia querer sair pela boca de tão forte que batia. Achei que fosse morrer ali mesmo, sufocado pelo medo e pela angústia que eu sentia. Enquanto aquele dedo subia pelas minhas costas bem lentamente, minha vontade era de gritar, mas eu simplesmente não conseguia. Estava completamente paralisado, apesar de sentir o meu coração batendo mais rápido e mais forte do que nunca. Não conseguia mover nenhum músculo do meu corpo. Quando aquele toque horrível atingiu a região da minha nuca, senti os meus cabelos esticarem de uma forma indescritível. Eu estava congelado pelo medo e pelo frio. Mesmo diante daquela situação aterrorizante, levei meu pensamento tentando não enlouquecer pelo inusitado. Tentei convencer a minha mente de que o que estava acontecendo era apenas um sonho ou alguma sugestão da minha mente, que estava impressionada pela lembrança da minha amada prima. Continuava ouvindo nitidamente os automóveis passando na avenida próxima da rua onde eu moro, cortando assim o silêncio da madrugada com o ronco dos motores. Não suportando mais aquele martírio, pensei no que poderia ser e me dei conta, assombrado, que isso poderia ser coisa da Helena. Concluí, desesperado, antes de fechar os olhos e tentar fazer a minha mente não pensar mais nela. Mas isso era impossível naquele momento. Ouvi bem ao lado da cama as risadas dela, rápidas e secas, como um rádio que é ligado e desligado imediatamente. No esforço mental monstruoso, consegui, por alguns segundos, superar o pavor que sentia e rezei. Rezei mentalmente com todo o fervor. Mesmo sendo próximo como éramos, esse era um contato que eu não estava preparado para ter. E mesmo se um dia eu esperasse por isso, não gostaria que fosse dessa forma como aconteceu. Em minha oração, eu tentava dizer isso a ela. Disse que, se ela quisesse fazer contato comigo, que fizesse de outra forma, pois desse jeito estava me deixando muito aterrorizado. O engraçado foi perceber que o toque gelado não havia assumido imediatamente. Primeiro, percorreu o caminho das minhas costas e desapareceu na ponta dos meus pés. Atordoado de medo, permaneci deitado de bruços, sem coragem para sequer me cobrir a cabeça fundada no travesseiro. Assim fiquei até que o dia clareou de vez, e meu pai abriu a porta do quarto dele, passando pela sala ao lado da minha cama onde eu estava. Mesmo assim, não tive coragem suficiente para me levantar. Apenas quando a sala já estava cheia de gente e o sol brilhava alto, iluminando toda a casa, foi que finalmente me levantei, ainda tremendo de medo. Foi durante o café da manhã, com toda a família na mesa, que revelei o ocorrido. Mesmo achando que não acreditariam em mim,
Todos não só deram crédito ao relato, como prometeram mandar rezar uma missa pela alma da Helena. Durante a missa, realizada alguns dias depois, eu me sentia muito oprimido, bastante angustiado. Olhando para a fotografia dela próxima ao altar e ouvindo as palavras do padre a respeito dela, não conseguia parar de chorar durante todo o tempo da missa. Foi ali que realmente consegui aceitar o fato de que a minha prima e melhor amiga estava morta e que eu nunca mais a veria. Todo esse tempo na minha cabeça era como se ela tivesse mudado para o cemitério e continuasse por ali. Só que dessa vez, sozinha, sem ninguém. Mesmo durante o dia e mesmo em pleno verão, continuo indo sempre ao túmulo dela, levar flores e pedir para que ela nunca mais repita aquele tipo de brincadeira. Até hoje, isso tem funcionado. Cada um fazendo a sua parte, sou eu não a deixando sozinha. E ela não me visitando durante a noite assim, me fazendo morrer de medo. À beira dos meus 26 anos, uma mensagem inusitada do meu tio lançou-me em uma jornada intrigante. Encarregou-me recentemente de zelar por seu cão, Oscar, um husky siberiano, enquanto ele se ausentava. A peculiaridade reside no fato de que meu tio habita uma casa isolada, quase uma cabana, nas proximidades de uma densa floresta. Movido pela curiosidade e pela promessa de tranquilidade, aceitei prontamente o convite, respondendo-lhe com um entusiástico: "Claro, será um prazer." Embora nunca tivesse desempenhado o papel de zelador de Oscar, a perspectiva de dias serenos na remota cabana era irresistível. Além disso, a moradia do meu tio não é apenas uma casa isolada. É praticamente uma cabana perdida no meio da floresta, como mencionado anteriormente. Situada em um local verdadeiramente remoto, o vilarejo mais próximo encontra-se a quilômetros de distância. Diante do estresse crescente no meu ambiente de trabalho, ansiava por uma pausa revigorante. A decisão foi tomada. Transformaria essa estadia em uma oportunidade para convidar minha namorada a compartilhar desse refúgio. Ela prontamente aceitou, embarcando comigo em uma viagem de carro em direção rumo à cabana do meu tio, onde a tranquilidade prometida contrastaria de maneira inesperada com os eventos que se desdobrariam. Os primeiros dias foram completamente normais, a não ser pelo fato de que estava nevando quase o tempo inteiro. Os dias se passaram e estávamos na última noite antes do meu tio voltar para a cidade. Minha namorada e eu estávamos assistindo um filme com o Oscar na sala de estar. Após o término do filme, era mais ou menos 1 da manhã e nós decidimos que era a hora de dormir. Quando estávamos andando até o quarto, eu notei que o vento e a nevasca lá fora haviam se intensificado. Mas, apesar disso, nós estávamos cansados demais e adormecemos rapidamente. Depois de deitar na cama, o meu sono costuma ser muito pesado e eu fiquei completamente desmaiado por mais ou menos 2 horas. De repente, eu fui acordado pela minha namorada me sacudindo. O relógio digital no quarto marcava 3h20 da manhã e ainda estava totalmente escuro lá fora. Eu estava muito sonolento, mas eu eventualmente despertei. A minha namorada disse com uma voz de preocupação que ela tinha ouvido alguma coisa lá fora e que eu deveria dar uma olhada. Ainda meio sonolento, eu respondi que eu daria uma olhada. Enquanto eu me levantava, eu dei uma olhada no Oscar, que deveria estar dormindo nesse momento. Mas ele estava encolhido no armário com os olhos arregalados. Apesar de ser um cachorro grande, ele normalmente não gosta de investigar ou enfrentar barulhos estranhos. Então, o fato dele estar acordado já me deixou um pouco nervoso. Vesti-me com roupas pesadas para enfrentar o frio cortante, agarrei firmemente um rifle de caça e empunhei uma lanterna. Ao alcançar a porta da frente, abri-a cautelosamente
e me deparei com a escuridão opressiva da noite. Ao acionar a lanterna, um feixe de luz rompeu a escuridão, revelando imediatamente pegadas frescas marcadas na neve ao meu redor. Um calafrio percorreu minha espinha ao constatar que aquelas pegadas não eram minhas. Uma impossibilidade, considerando que acabara de sair. Permaneci atônito diante da porta, mergulhado em descrença, durante o que pareceu ser uma eternidade. Envolvidos pela solidão de uma floresta gélida, estávamos imersos na escuridão da madrugada, com a neve caindo densamente. Aquela hora, nenhuma pessoa comum se aventuraria nesse bosque deserto. Movido pela curiosidade e um instinto de proteção, decidi investigar as misteriosas pegadas. Determinado, aceitei a responsabilidade de descobrir a identidade da pessoa, e caso suas intenções fossem sinistras. Eu, um homem de 1,89 metros, armado com um rifle, estava pronto para enfrentar o desconhecido. Decidi seguir as pegadas, que me conduziram diretamente para dentro da floresta. Contornaram a cabana em um círculo sinistro e retornaram na mesma direção de onde emergiram. Avancei por cerca de 3 minutos na densa floresta, quando, repentinamente, para meu completo horror, a luz da minha lanterna revelou uma silhueta negra à distância. Travei no lugar, lutando para assimilar o que se desenrolava diante dos meus olhos. Um homem de estatura impressionante ocupava o espaço à minha frente. Mantinha-se imóvel, segurando um saco preto de enorme em seu ombro. De costas para mim, sua face permanecia oculta sob as sombras, tornando impossível qualquer identificação. Uma estranha quietude envolvia o desconhecido, que parecia indiferente à minha presença, ignorando a luz da minha lanterna. Tentei reunir coragem para gritar, mas um aperto de medo cerrava minha garganta. A surrealidade da situação se assemelhava a um pesadelo palpável. Movido por um impulso de adrenalina, minha única saída foi virar as costas e correr de volta para a cabana. Durante a frenética retirada, ecoavam em meus ouvidos sons inquietantes, passos sutis que pareciam persistir nas sombras. Entretanto, aterrorizado demais para encarar o desconhecido, resisti à tentação de olhar para trás. Quando eu cheguei na cabana, eu entrei correndo e bati à porta. A minha namorada me olhou com medo e confusão. Bem firme, eu disse a ela para arrumar suas coisas, porque nós precisávamos sair imediatamente. Sem nem perguntar, ela obedeceu. Eu também arrumei minhas coisas e estávamos prontos em menos de 3 minutos. Pegamos o Oscar, abrimos a porta da frente e corremos em direção ao carro. Quando ligamos o carro, para o meu completo horror, a luz dos faróis revelou aquele mesmo homem na linha das árvores, olhando diretamente para o nosso carro. Minha namorada também viu o homem e, como era de se esperar, aceleramos o carro e saímos de lá o mais rápido possível. No caminho de volta para a civilização, eu expliquei tudo para minha namorada. Mas também ligamos para o meu tio, que surpreendentemente, até depois de explicar o que tínhamos vivenciado, respondeu dizendo: "Isso é realmente loucura. Vou dar uma olhada amanhã assim que eu voltar." Mais tarde, o meu tio afirmou que quando ele chegou em casa, havia pegadas praticamente em todo lugar, como se aquele homem da floresta tivesse andado em círculos ao redor da casa. No entanto, o homem não estava em lugar nenhum e nunca foi visto novamente. Até hoje, não tenho ideia do que ele estava carregando dentro daquele saco preto. Eu nem sequer vi o rosto dele, então obviamente não tínhamos muita informação para dar à polícia. Desde então, eu nunca mais aceitei cuidar da casa dos outros, e acredito que isso não vai mudar tão cedo.